A gente volta a conversar com a advogada do Intervozes, o coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefevre. Agora a gente restabeleceu, tá tudo certinho, Flávia? Acho que tá, Glauco, espero que sim. Olha só, você estava falando dessa questão que é uma questão relativa não só a essa medida do TSE e também da resolução que ainda vai ser discutida para o período eleitoral, mas de uma forma geral a justiça brasileira ela não cobra a responsabilidade das plataformas, não só por essa questão de disseminação de fake news, mas também de outros eventuais crimes que são cometidos na rede, às vezes são crimes flagrantes, inclusive, e esse tipo de mensagem, discurso de ódio, fake news acaba não sendo retirado do ar e não se cobra a responsabilidade que essas plataformas têm em relação a isso. Inclusive, a gente teve, né, falando em monetização, a quebra do sigilo bancário fiscal do blogueiro Alan dos Santos, que é dono de um canal bolsonarista, mostrando que ele enviou do Brasil para um banco nos Estados Unidos um total de 109.300 reais em 3 remessas entre abril e maio deste ano. Quer dizer, é um negócio muito lucrativo para alguns, pouco transparente, e as plataformas, no fim das contas, são pouco cobradas em relação a essa questão? Exatamente, Glauco. A gente tem que ver esse problema não só é, pelo aspecto de quem posta esses conteúdos, de quem financia essas campanhas, mas também temos que entender que essas pessoas e esses grupos políticos, né, na realidade, nesse caso específico dessa decisão agora do ministro Salomão, trata-se de uma questão eleitoral, que está tratando da questão do voto, né? A gente tem que ver também que são pessoas que dominam, né, os mecanismos de difusão de conteúdos nas plataformas, né? A gente precisa cobrar mais transparência dos sistemas algorítmicos dessas plataformas e a gente precisa tratar esse problema de uma forma mais inteira, global, tratando de todos os aspectos. Eu não sei se chegou a aparecer aqui, se não, antes da interrupção da conexão, nós temos hoje, né, em curso, o projeto de lei 2630, que trata de liberdade de expressão, transparência e responsabilidade na internet. E aí sim, né, essa parte da responsabilidade, da cobrança de transparência, de mais informação a respeito de como funcionam esses sistemas algorítmicos, está contemplado. Nós tivemos agora, ao se revogar a Lei de Segurança Nacional, a previsão de um dispositivo específico incluído no Código Penal sobre comunicação enganosa em massa, né, que também trata disso. Temos agora em curso uma mega reforma eleitoral que trata desses aspectos, mas também desconexos do que está sendo discutido no projeto de lei 2630, e isso causa, né, uma insuficiência de medidas regulatórias capazes de fazer com que a sociedade se organize para cobrar mais transparência e mais informação das plataformas. A gente precisa pensar também, e esse é um outro problema que eu acho que é tratado de uma forma insuficiente no Brasil, a questão do monopólio, né, dessas grandes empresas. Essas empresas são monopólios globais, elas atuam como monopólios globais. Inclusive, quero deixar aqui um trabalho do Intervozes, né? Nós temos, está no nosso site, os monopólios digitais, um trabalho, uma publicação que pode ser baixada tratando desse tema, e não dá para a gente enfrentar esse problema sem levar em consideração todos esses aspectos. Nós já enfrentamos um problema gravíssimo em 2018, né? Esses problemas todos que estão apontados, né, nessa decisão agora do ministro Salomão, e que traz, inclusive, considerações muito importantes, né, baseadas no relatório que a Polícia Federal fez, está lá dito que é extremamente nocivo ao Estado
democrático de direito, em larga escala, tem o potencial de comprometer a legitimidade das eleições realizadas no Brasil desde 1996 em formato eletrônico com a mais absoluta segurança. Ou seja, eles reconhecem, o TSE reconhece nesse momento que esse tipo de prática de desinformação associada com as plataformas, né, com os mecanismos de veiculação de fluxo de informação pelas plataformas, tem o potencial de comprometer a garantia do Estado Democrático de Direito. E tudo isso já estava claro em 2018. Nós temos, inclusive, 2 processos correndo, 2 ações correndo, questionando o resultado das eleições de 2018 por causa de práticas exatamente como essas identificadas agora, e que trouxeram tanto prejuízo para a gente. E que não tem uma resolução até agora. Esses processos já poderiam ter sido decididos. E, infelizmente, a gente não tem a decisão. Então, esta decisão ela é importante, ela traz, né, o reconhecimento de problemas significativos, mas o diagnóstico, eu diria, que está ainda nos efeitos, né? As causas, né, desses problemas que nós temos enfrentado, elas precisam ser, primeiro, identificadas claramente e tratadas e reguladas, e eu acho que a gente ainda está longe disso. E Flávia, para ilustrar para as pessoas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual como atuam os algoritmos, de repente aqui a pessoa está acompanhando no canal da TVT ou no canal da Rádio Brasil Atual o jornal, vai acabar a transmissão e ela deixa lá. Vai entrar um conteúdo de forma automática, conforme a configuração ali, ou então até ser sugerido, muitas vezes algo totalmente oposto àquilo que vinha sendo discutido. Vai ter um vídeo de disseminação de fake news, algo parecido, ou com um posicionamento político totalmente diverso daquele ali que estava sendo acompanhado anteriormente. E, obviamente, existem interesses por trás disso, interesses comerciais, como você destaca, Flávia. E esses interesses não são nada transparentes, inclusive porque são aí interesses de um oligopólio muito forte de comunicação. Exatamente, Glauco. Olha, esses sistemas de recomendação, né, automática, na hora que você termina de assistir um determinado vídeo, automaticamente o YouTube ou a outra plataforma te coloca, né, num outro vídeo, ele também funciona de acordo com o interesse comercial que calibra os algoritmos da plataforma. Nós temos pesquisas, né, feitas já que demonstraram que os sites verificados, né, dos poderes legislativos no Brasil, se você, por exemplo, usuário da plataforma, está assistindo um vídeo da Câmara Federal, uma audiência pública, aquilo encerra, muitas vezes ele é remetido, né, o sistema de recomendação joga o usuário para uma plataforma de um site não verificado, e muitas vezes como esse Terça Livre do Alan dos Santos e outros altamente desinformativos. Quer dizer, isso precisa ser conhecido, as plataformas precisam ser mais transparentes com relação a como calibram esses algoritmos, que critérios usam para esses seus sistemas de recomendação e também os sistemas de redução de visualização. Isso também é importante. Ou seja, as plataformas elas têm um controle muito grande sobre o fluxo de informação, e a informação é um direito, né? É um direito constitucional. O cidadão tem direito à informação, ainda que ela venha por intermédio de uma empresa privada, mas que hoje tem uma relevância indiscutivelmente pública, né? Tanto assim, e esse é um outro debate que nós precisamos fazer, né, que a lei eleitoral, ela proíbe a propaganda paga na internet, mas cria exceção sob encomenda, né, do impulsionamento por plataformas como o Facebook e o Google, porque os mecanismos de busca também têm uma grande relevância na discussão a respeito do fluxo de informações.
na medida em que você faz uma determinada busca e o que aparece como prioridade, né, na frente de todas as informações, são determinadas, são conteúdos postados por determinados interesses, né? E a gente não sabe muito bem como isso funciona. Então, os debates que estão sendo feitos, né, especialmente no PL 2630, que trata de transparência, tem um capítulo específico a respeito de transparência, ele é muito relevante e a gente precisa cobrar mais transparência das plataformas na medida em que elas têm tanta influência e tanto poder sobre o fluxo de informação que termina por formar consciência política, formar entendimentos da sociedade a respeito de temas cruciais, como é o caso da questão de saúde pública, do voto impresso e outras que circulam por aí. Flávia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Essa discussão vai continuar e a gente volta a conversar. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Conversamos aqui com a advogada do Intervozes, o Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefebvre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.